Fala pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa experiência de número 4. Nós vamos ver o comportamento do transistor, do relé e do diodo, tá? Este é o circuito que nós vamos utilizar, tá bom pessoal? Então o que vai acontecer? Nós estamos usando um transistor como uma chave, ou seja, eu tenho um botão, quando eu apertar o botão eu quero que o transistor comande um relé. E eu tirar o dedo do botão, eu quero que esse relé seja desativado, tá? Então eu vou ativar e desativar esse relé. Então eu tenho aqui 5 volts alimentando o nosso botão. Isso aqui é uma nova forma, tá, pessoal, de representar uma fonte, tá? É uma setinha para cima e mostrando qual é a tensão da fonte, com isso aqui representando o negativo da fonte, tá? Esse símbolozinho aqui. Então nós estamos aqui, 5 volts. Eu vou apertar o botão. Apertando o botão, eu vou polarizar a base do meu transistor. Polarizando a base do meu transistor, ele conduz. Quando ele conduzir, a corrente que está aqui em cima vai passar aqui para baixo, fechando o circuito. Eu tiro o dedo do botão, o transistor para de conduzir e aí ele interrompe esse circuito e a corrente não flui mais aqui por dentro. Ou seja, o nosso transistor funcionando como chave. Aqui eu tenho o nosso relé. Lembrando que esse diodo está aqui para proteger o transistor. Por quê? Porque quando esse relé desativar, quando a gente desligar esse relé aqui, o campo magnético dele vai entrar em colapso. Quando o campo magnético varia, ele gera um campo elétrico. Então a variação do campo magnético gerando um campo elétrico vai fazer surgir uma tensão muito alta aqui. Se não tivesse esse diodo para reconduzir essa tensão aqui para cima da fonte, o nosso transistor vai queimar, porque a gente pode ter picos de tensão de até 300 volts em cima do transistor. Uma vez com o diodo aqui, essa tensão ela passou de 5,7 volts, a corrente já começa a circular aqui dentro e a gente não vai ter uma tensão maior que 5,7 e não vai queimar o transistor. O nosso relé atuou, esses aqui são os contatos dele, tá? A gente ligou no comum do nosso relé 5 volts. O normal fechado dele vai estar... verifiquem que eu inverti aqui, né? Esse daqui é o normal aberto, esse daqui é o normal fechado. Porque se está normal, ele tem que estar fechado, né? O transistor está desligado, ele está fechado, tá, pessoal? Então isso aqui é um erro, isso aqui é normal fechado e esse é normal aberto. E quando eu comandar o botão, esse vai apagar, esse vai acender. Quando eu desligar o botão, esse vai apagar, esse vai acender. Nós vamos verificar esse comportamento aqui. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho agora da matemática do transistor, para a gente entender o que a gente tem que fazer. Aqui, galera, o relé ele precisa de uma corrente mínima de 56 mA para que ele tenha força suficiente para que o campo magnético da bobina vença a força da mola que está segurando o ferrinho lá, para ele atuar a parte mecânica dele. Menos de 56 mA ele não atua. Então, como é que a gente calcula qual é a corrente que vai estar passando por aqui? É o seguinte. O transistor, para ele conduzir, ele tem que ter 0,7 volts de diferença entre os terminais. Então, imagina, esse aqui está no terra, então ele é 0 volts. Se aqui é 0 volts, aqui automaticamente vai ser 0,7 por causa desses resistores. E aqui vai ser 1,4, porque é 1 volt acima da voltagem da base. Aí, para a gente calcular qual é a corrente que vai estar passando aqui, nós vamos usar a lei de Ohm. Ou seja, U é igual a R vezes I. E nós vamos calcular o I. Para calcular o I do coletor, nós temos que calcular primeiro o I da base. Qual é o I da base? Nós vamos ter 5 volts aqui, 0,7 volts aqui. Então, nós temos uma queda de tensão aqui. A queda de tensão é a tensão num terminal menos a tensão no outro terminal. 5 menos 0,7 volts dividido pela resistência que a gente está usando. Então nós vamos usar uma resistência aqui de 820 em primeiro, né?
e deu uma corrente de 5,24 mA. E aí nós vamos para a corrente de coletor. A corrente de coletor, ela é a corrente da base vezes o ganho do transistor. Lembrando que o ganho do transistor pode ser de 20 a 200 vezes, depende. Nesse caso aqui, esse transistor, o ganho dele é de 100 vezes. Então, ao final, nós teremos um ganho nós teremos uma corrente final de coletor de 524 mA, ou seja, é mais que suficiente para atuar o nosso relé, tá? Vamos verificar aqui, que é o segundo teste que nós vamos fazer. Nós vamos ligar o resistor de 10K. Um resistor de 10K vai dar uma corrente de base de 0,43 mA, que vai dar uma corrente de coletor de 43 mA. 43 mA está muito abaixo da corrente necessária que ele precisa para funcionar. Então, com um resistor de 10K, ele não vai conseguir ativar a parte mecânica dele e ele não vai comutar aqui os LEDs. Vamos dar uma olhada na montagem do circuito. Esses aqui são os componentes que nós vamos utilizar. Aqui nós vamos ter o BC548, que é o transistor, diodo, resistor de 10K, resistor de 820 e o resistor de 440 para os LEDs. E aqui o nosso relézinho. Então vamos entender aqui como é que a gente coloca esse circuito no protoboard. Lembrando que a leitura, pessoal, é como se fosse uma leitura do caderno mesmo. A gente começa aqui da esquerda e vai para a direita. Então no protoboard nós vamos começar a montar o nosso circuito da esquerda para a direita. Ou seja, nós vamos começar com fonte, botão, resistor, transistor. Aí em cima do transistor nós vamos ter esses componentes aqui, diodo e relé. E aí depois os contatos do relé. Nessa ordem aqui. Vamos lá. Então, ó, começamos. Ou seja, está vindo aqui o positivo da fonte. O positivo da fonte está vindo para o botão. Passou no botão. Saiu resistor de 820. Tá? E aqui nós temos o nosso transistor. Né? 3 perninhas dele. Então, olhando no datasheet, nós temos coletor, base e emissor. Então aqui eu liguei a base, despreza esse cabinho aqui que ele vai mudar, tá? Tá vendo aqui, ó, BC548, apareceu aqui para o nomezinho dele, tá vendo? Então vamos, botão, resistor, resistor, base, emissor para o negativo, sempre lembrando aqui, ó, cabinho verde a gente usa para negativo. Os cabos coloridos, aí você pode adotar uma ordem, geralmente o vermelho é 5 volts, o amarelo é 12 volts, e aí eu estou utilizando esse aqui laranja para que seja positivo da fonte. Aqui nós temos a bobina do nosso relé. Então, esse é um lado da bobina, esse é outro lado da bobina, tá bom? Então, ó, estou vindo 5 volts, está vindo aqui, bobina do relé. Ele entra por um lado, passa na bobina do relé e volta pelo outro lado, tá vendo? E estão em trilhas diferentes, ó. Então ele passou pela bobina, passou e veio aqui para o coletor. E aí nós temos aquele diodo, né? Aquele diodo ele está como? Ele está em paralelo com a bobina, com a parte da barreira de potencial dele virado para a fonte, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, a parte da barreira de potencial dele virado para a fonte e a parte dele que vai estar conduzindo, né, ligado aqui no coletor. Então tá aqui, coletor passou pela barreira, ligado aqui no positivo da fonte. Aqui olhando de cima. E agora a segunda parte. A segunda parte é o que? O comum do relé ligado nos 5 volts, então foi lá, passou no comum, entrou no relézinho, ou seja, o comum é assim, ó. Aí tem um contato, aí tem aqui, esse é o normal fechado e esse aqui normal aberto. NF, NA. Então esse aqui é o comum. Então comum entrou, sai um para cá. NF,
Então aqui nós estamos vendo o NF passa pelo LED, do LED vem, ou seja, o LED ele está vindo desse para cá, aqui está o LED, desse para cá está o resistor que está ligado aqui no negativo da fonte, ou seja, NA entra nessa perna, essa perna vem, entra nessa outra, essa outra conectada com o resistor e vem aqui para o negativo da fonte. Essa é a montagem final, né? Estamos vendo aqui, ó, comum entrou lá, normal fechado, normal aberto, e aí depois eu vou trocar esse resistor aqui para a gente ver o comportamento do circuito. Eu estou ligando meus 5 volts aqui e o meu negativo da fonte aqui, tá? Não estou usando esse aqui não. Então tá aqui o nosso circuito, pessoal. Eu vou liberar aqui. Tá aqui, vou apertar o botão. Tá ouvindo esse barulhinho? Esse barulho é do relé atracando, tá? É um barulho bem característico de um relé atracando. E a gente consegue ver, ó, que à medida que ele atraca, ele vai alternar entre o normal aberto e o normal fechado. Então aqui, normal fechado, já estava ativado, normal aberto, fechado, aberto. Com o resistor de 820. Agora nós vamos trocar o resistor de 820 e aí vocês vão verificar que ele vai parar de atracar. Bom, agora que nós já temos o nosso multímetro em série com o circuito para medir corrente, né? E olha, vamos verificar aqui uma coisa interessante. Eu estou na escala de 20 mA e a corrente que vai passar é maior. Olha o que acontece quando a gente estoura a escala. Ativei lá. Quando eu ativei, tá vendo que apareceu 1? 1 quer dizer o quê? A sua escala estourou. Então você tem que mudar para uma escala maior. É o que eu vou fazer agora lá. Mudei a escala e agora ele vai registrar a corrente. Registrou a corrente. E aí lembra que a corrente que a gente calculou lá no exercício antes de começar a experiência deu 43 mA com resistor de 10K? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, 43, 44. E ele parou de comutar. Olha lá, que interessante. Tá vendo? 43, 44. E parou de comutar. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a experiência que envolveu transistor, diodo e relé, tá? Tentem reproduzir ela aí. E lembra, né, seguindo sempre ali o passo a passo para montar o circuito, como se fosse leitura mesmo, montando ele da esquerda para a direita. E é isso, galera. Boa sorte aí na experiência de vocês. Falou, até a próxima aula.